Olá, nós estamos aqui mais uma vez reunidos para ouvir a palavra de Deus, para ter este momento de comunhão com Deus, para ouvir da sua palavra. Hoje nós vamos iniciar uma nova série, é a série sobre as parábolas do reino. As parábolas do reino basicamente estão em Mateus capítulo 13, mas também tem algumas parábolas que se encontram em Marcos e em Lucas. De fato, tem algumas parábolas que têm relação com as parábolas do reino que não fazem parte de Mateus capítulo 13. O discurso de Mateus capítulo 13 são 7 parábolas. É claro que Mateus, como judeu, com certeza englobou tudo no número 7 por causa do significado do 7 para os judeus, que significa perfeição. Mas tendo outras parábolas semelhantes, pelo menos Marcos vai falar sobre a parábola da semente, que tem muito a ver com a parábola do semeador e a parábola do trigo do joio. Então também nós vamos incluir essa parábola aqui dentro do estudo, mas por causa desse relacionamento que tem com as outras. Então vamos aproveitar este tempo. São parábolas do reino porque Jesus vai mostrar o que é o reino de Deus e ele vai falar sobre isso. O reino de Deus é semelhante, o reino de Deus é semelhante. E também com isso nós vamos ter uma ideia mais ou menos em que consiste o reino de Deus. Hoje o termo reino de Deus é um termo usado basicamente para justificar muita coisa dentro da igreja ou dentro dos movimentos para-eclesiásticos. Mas o que Jesus queria mostrar sobre o reino de Deus é justamente uma questão muito fácil que nós podemos ver ao longo de todas as parábolas. É que o reino de Deus ele é abrangente, mas ao mesmo tempo ele é inclusivo. Podemos resumir isso em muitos são chamados e poucos escolhidos. Seria o grande resumo das parábolas do reino. Mas vamos ver cada uma, porque cada uma dessas parábolas trazem características muito pertinentes, muito interessantes para todos nós. Conseguiu? Achou Mateus capítulo 13? Então vamos fazer a leitura do texto. Vamos aos poucos, vamos para os primeiros 2 versos, que seria uma introdução às parábolas. Fala assim: no mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira-mar. Grandes multidões reuniram-se junto a ele e gente de todas as cidades vieram ao seu encontro. De modo que ele entrou num barco e sentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. Se você acompanhou a leitura, você vai falar assim: olha, esse gente de todas as cidades veio ao seu encontro. Não está. Tem razão. Esse texto é Marcos capítulo 4, verso 1. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma leitura entre Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8. Elas vão ser nossos 3 textos por enquanto, neste momento. Na introdução é Mateus e Marcos. Lucas vai entrar na primeira parábola que nós vamos conversar sobre o dia de hoje, que vamos dar início nesta pregação. Aqui nós vemos então, as parábolas do reino são chamadas assim porque tratam do reino de Deus. E a dinâmica é mais ou menos o seguinte: ela vai falar sobre este mundo e o mundo vindouro. Ele vai mostrar o que John Stott falaria que é a dinâmica do reino de Deus: o já e o ainda não. As coisas que acontecem hoje, mas a perfeição que isso terá no futuro. É interessante que Jesus vai incluir todos os que participam na igreja, sejam crentes ou não. Na maioria das parábolas há uma espécie de peneira. As pessoas são peneiradas, o grupo é peneirado. Vemos isso na parábola do trigo do joio, vemos isso na parábola da rede. Também há uma peneira, os tesouros também são peneiras que acontecem. Por quê? Porque no reino de Deus, como eu falei anteriormente, todos são convidados, mas nem todos conseguem entrar, nem todos passam pela porta estreita. E é claro que a melhor coisa para fazer é assistir às parábolas nesta hora. Então vamos, Mateus 13. Então, para ver a parábola do semeador. Mateus 13 vai ser o texto que eu vou usar como chave. Só que na parábola do semeador nós temos que lembrar que a parábola do semeador ela é uma das poucas parábolas que vem com interpretação dada pelo próprio Cristo. Então o que nós vamos fazer? Abra sua Bíblia em Mateus 13, coloque uma pestana em Marcos 4 e outra pestana em Lucas capítulo 8. Marcos 4 a partir do verso 1, Lucas 8 a partir do verso 4. E aí nós vamos ler então a parábola. Para fazer a leitura mais dinâmica, eu quero fazer o seguinte, quero ler a parábola e a interpretação de Jesus logo a seguir. E aí nós trabalhamos tudo isso, porque não faz sentido falar da parábola e da interpretação à parte. Já que Jesus nos deu a interpretação, fica mais fácil para todos nós. O privilégio que nós temos, que os apóstolos não tiveram, não?
de fazer a junção. Eles tiveram que fazer isso mentalmente. Enfim, vamos lá, gente. Mateus capítulo 13, verso 3, Jesus vai falar assim: E falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: Ouvi, o semeador saiu a semear. Aí Marcos vai acrescentar, saiu a semear sua semente. E em Mateus 13, 18, tendo como, e começa assim: Não compreendeis esta parábola, como entendereis todas as outras? Diz em Marcos. Compreendei, pois, a parábola do semeador. O semeador semeia a palavra, Marcos acrescenta, e Lucas fala, a semente é a palavra de Deus. Então, vejam como já nós podemos começar a trinchar este texto. Mas a primeira questão é: quem é o semeador? Vejam que ao longo do texto, Jesus não explica quem é o semeador. Você vai pensar assim, mas quem semeia não é Jesus? Aí é claro que nós estamos fazendo uma analogia com a parábola do trigo e do joio, porque ali quem semeia o trigo é o próprio Jesus. Isso tem sua explicação na parábola do trigo e do joio, mas aqui a abrangência de Jesus de não falar quem é o semeador é muito interessante. Porque ele vai identificar a semente, mas não identifica o semeador. E ali é claro, é Jesus? Sim, por um lado é Jesus, mas é claro que é Jesus. Mas não é necessariamente Jesus. Você quer ver 1 Coríntios 3, 6. É um texto muito conhecido, inclusive quando eu era novo convertido, era uma música que nós cantávamos na nossa igreja. 1 Coríntios 3, 6 fala assim: Eu plantei, Apolos regou, mas Deus quem dá o crescimento. No verso 7 até o 8 fala assim: De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito, e cada um receberá sua recompensa segundo o seu trabalho. Paulo fala aos coríntios que ele plantou, por quê? Porque quem fundou a igreja dos coríntios? Quem foi aquele que plantou a igreja? E nós usamos esse termo plantar igreja justamente por causa da parábola do semeador. Quem plantou essa igreja foi Paulo. Quem foi e trabalhou durante tanto tempo, foram anos trabalhando em Corinto, foi justamente o apóstolo Paulo. Foi ele quem começou a pregar, foi ele quem fez os primeiros batismos, foi ele quem discipulou as pessoas, treinou liderança, assim como ele fez em Éfeso. Ele investiu naquela igreja. Aliás, ele investiu para a formação daquela igreja. Apolos chegou e fortaleceu a igreja. Apolos foi uma bênção para aquela igreja em termos doutrinários, em termos de evangelismo, em termos do trabalho que a igreja fez. Apolos foi uma pessoa que Paulo teve em grande estima. Não temos na Bíblia como Paulo e Apolos se encontraram. Na verdade, o ponto em comum entre Paulo e Apolos são Priscila e Áquila. Mas, de alguma maneira ou outra, eles eram colaboradores da obra de Cristo. E veja como Paulo vai trabalhar, vai mostrar aquela ideia de que ele foi quem semeou a palavra de Deus às pessoas. Agora, aquele que semeia a palavra é aquele que próprio Paulo vai escrever aos Romanos, que são os pés formosos que anunciam o Evangelho. Romanos 10, 14 fala: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Quão formosos são os pés, como fala a maioria das versões que nós temos nas nossas igrejas. Quão formosos são esses pés dos que anunciam, aquele que semeia a palavra, aquele que anuncia o Evangelho, aquele que fala de Cristo aos outros. Toda vez que ele vá a semear o Evangelho, são pés formosos. É claro que nesta hora vem às nossas cabeças, nossas mentes, aqueles grandes homens que plantaram igrejas dentro, fora do Brasil, dentro da nossa região, fora da nossa região, as primeiras igrejas plantadas nas suas regiões, as primeiras pessoas que sofreram tanto por causa do Evangelho. Mas até hoje, todo aquele que sai e leva o Evangelho é um semeador da palavra. Leva a semente preciosa para pregar o Evangelho, para ter essa maravilha de ser participantes da obra de Deus. Veja como nós somos instrumentos de Cristo quando semeamos.
Segundo aos Coríntios 5:18, vai falar o seguinte: todas essas coisas procedem de Deus. E vamos até o verso 20, ok? Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Ministério da reconciliação. Sabe que eu gosto muito dessa frase? Reconciliação. Por quê? Veja o que o verso 19 vai dizer. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Porque somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamos-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Nós somos chamados a reconciliar o mundo com Deus. Nós somos chamados a trazer as pessoas de volta a Cristo. Como? Quando nós somos aqueles pés formosos que levam a mensagem do Evangelho. Quando nós encomendamos nossa vida a Deus e agimos segundo o querer de Deus, agimos segundo a vontade de Deus e entregamos nossa vontade e desejo ao Senhor, quando nós dizemos sim, Senhor, eu vou te servir. E o que nós semeamos? Nossas ideias, nossas ideologias, nossos achismos. O próprio Jesus fala que a semente é a palavra de Deus. A semente preciosa identificada por Cristo como a palavra de Deus. E nós lembramos, é claro, daquele texto de Isaías 55. Possivelmente você não lembra do texto, da cita do texto, mas você vai lembrar daquilo que nós sempre falamos quando pregamos e a pessoa não atende a mensagem. Isaías 55, a partir do verso 9 até o verso 11. Vejam o que a Bíblia fala. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Veja que a palavra de Deus fará o propósito de Deus, porque quem fala é o próprio Deus. Ela cumprirá com sucesso, com êxito, o propósito da sua missão. A palavra de Deus, ela é enviada às pessoas, ela é semeada às pessoas. E nós vamos ver, então, no comportamento das pessoas, como eles reagem à palavra de Deus. A parábola do semeador é bem interessante nesse sentido, porque cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente. Não há uma reação padrão à semente. Aliás, existe uma tendência hoje de fazer o que fazem hoje os cientistas na parte agronômica, que é de acordo com a dureza e o tipo de semente. Eu tenho um amigo que ele é engenheiro agronômico e ele trabalha com essa parte de melhoramento genético das sementes. E ele me contou muitas vezes como eles faziam aqueles melhoramentos genéticos por cruzamento, nada transgênico, era por cruzamento. Por cruzamento para melhorar com relação a pragas, solo, se o solo é mais ácido que o outro, ou algumas condições, tempo, enfim, tanta coisa que ele contava com relação a isso. Então, as sementes hoje, é claro que são sementes cruzadas, sementes que são melhoradas por melhoramento genético. Mas no caso de Jesus, estamos falando de uma semente que não pode ser melhorada, que não pode ser melhorada por cruzamento, que não pode ser adaptada ao tipo de solo. Na verdade, a palavra de Deus é uma só. E nós devemos lembrar disso, porque se nós temos a tendência de adequar o Evangelho de acordo com a pessoa que está ouvindo, nós podemos adulterar o Evangelho. O Evangelho é um só. A palavra de Deus é uma só. Nós temos, quando falamos do Evangelho, quando mostramos a semente de Deus, nós temos que falar do caráter de Deus, dos atributos de Deus, nós temos que falar do pecado do ser humano, nós temos que falar do juízo de Deus por causa do pecado, nós temos que mostrar Cristo como a propiciação dos nossos pecados, como aquele que veio para cumprir a lei de Deus e dar a sua vida em resgate por nós. Ali é que entra o amor de Deus, mas não entra no começo. Por quê? Porque a pessoa tem que entender que o pecado é o que nos afasta de Deus. A pessoa tem que entender que a vida do homem, do jeito que ela está, não agrada a Deus.
e os meios que Deus deu para a salvação. Aliás, o único meio que Deus deu para a salvação foi seu próprio Filho. E a mensagem é a mesma: arrependei-vos e convertei-vos. E crede no Evangelho. Essa é a única mensagem que as pessoas devem entender e aceitar. Se as pessoas quiserem algo diferente, eles estão querendo outra semente que não é a palavra de Deus. E nós devemos evitar isso. O Evangelho é precioso. É uma semente que ela em si, ela transmite vida. Como toda semente, ela transmite vida. E nós devemos atentar para isso. Ter o cuidado de falar do Evangelho com propriedade, para que as pessoas possam crer nessa palavra. Essa semente germina pela vida de Deus. Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É a palavra de Deus quem vai transmitir essa vida pelo poder do Espírito no coração da pessoa. Nós não podemos negligenciar essa mensagem, nós não podemos negligenciar a vida de Deus que vem embutida na palavra por meio do Espírito. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos mostrando Jesus às pessoas, elas precisam ouvir. E vem um detalhe, e é bem interessante porque quando nós pregamos o Evangelho, a atitude do coração das pessoas que ouvem não nos corresponde, não é nossa. O nosso papel não é escolher o melhor campo. O nosso papel é semear. E isso é bem interessante, porque veja como 4 campos. O semeador jogou a semente e parece que ele não se importou pelo campo semeado. E é uma grande verdade para nós. Nós, às vezes, temos aquela coisa de eu não vou conversar com este aqui, não vou falar de Cristo para este aqui porque ele tem um coração duro. Eu não vou falar com este aqui porque ele é assim, assim, assim. Mas não é verdade. Para nós, isso não é uma opção. Nossa opção é pregar o Evangelho. Nos guste a pessoa ou não, se nós achamos que a pessoa é digna ou não, isso é pecado para nós. Todo aquele que tiver a condição de ouvir o Evangelho, ele deve ouvir o Evangelho. Por quê? Porque se praze a Deus nessa hora que essa pessoa abra sua vida para Jesus. Você é um instrumento de Deus para isso. Mas nós não podemos fechar a nossa mão e não falar de Jesus. Muito pelo contrário, nós temos que semear o Evangelho dia após dia. E não venha dizer que semeia o Evangelho falando para a pessoa Deus te abençoe e colocando um texto bíblico. Isso não é semear o Evangelho. Semear o Evangelho é pregar o Evangelho. Veja, Atos 18:4. Paulo debatia todos os sábados na sinagoga, convencia judeus e gregos. 19:8 em Atos. Paulo entrou na sinagoga e durante 3 meses falava-lhes abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Argumentar, convencer. Pregar o Evangelho é isso, argumentar e convencer. Não é manipular, mas é levar a pessoa ao conhecimento pleno do Evangelho, que a pessoa entenda e que creia em Cristo. Como Paulo falou para o rei Agripa, que falou assim, você crê? Eu sei que você crê. E o rei Agripa falou, Paulo, daqui a pouco quase me persuade a ser cristão. E Paulo fala, quem dera que você se convertesse. Nós temos que deixar de usar o Evangelho como uma desculpa. Postar texto bíblico não é evangelizar. Falar para alguém, Deus te abençoe, não é evangelizar. Orar por uma pessoa não é evangelizar. Evangelizar é falar de Cristo. Atos 5:42, todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de anunciar e de pregar Jesus Cristo. Nós devemos fazer isso. E não podemos dizer que toda vez que postamos um texto bíblico, estamos fazendo algo, estamos semeando a palavra. Não é verdade. Essa é uma desculpa que nós temos criado para calar nossa consciência. Mas eu quero despertar sua consciência. Nós temos que pregar Cristo a cada pessoa. Lembra 1 Coríntios 3:7? De modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito. E cada um receberá sua recompensa segundo o seu trabalho, porque somos cooperadores de Deus e dele sois lavoura e edifício. Não sei quem foi quem falou que regar tem a ver com oração. Este texto não fala isso. Regar aqui é continuar o trabalho do outro, é seguir isso. Eu sou parte de um processo em que várias pessoas pregaram comigo do Evangelho. Desde que eu era criança começaram a falar comigo do Evangelho. Mas foram pessoas específicas,
Foram pessoas que parece que um semeou, outro veio e continuou falando sobre o mesmo assunto, e foi regando aquela palavra e foi germinando até o dia da minha conversão. Nós temos que continuar pregando o Evangelho. Pregue, somos semeadores do Evangelho. Somos chamados a semear a todos, independente do estado do coração. Nós devemos fazer isso com fidelidade, esperando grandes resultados do Senhor. Sermos intencionais, falar de Cristo, da salvação, da vida eterna, sendo fiel às Escrituras. Fale de Jesus. Nós temos que semear a palavra de Deus. Desperte seu coração. Paulo falou para Timóteo: aviva o dom de Deus que há em ti. Isso somente quem pode fazer isso somos nós, abrindo nossa vida para que o Espírito de Deus então opere no nosso interior. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado nesta hora, Deus, pela tua palavra. Enche nossas vidas de ti, ó Deus, para que possamos, no poder do Senhor, pregar o Evangelho de Cristo. Custe o que custar, ó Deus. Que a nossa vida seja um manancial de águas vivas, que flua, ó Deus, do interior, a presença gloriosa do teu Espírito através da tua palavra, que possa impactar cada coração. Toca nossas vidas para que possamos tocar outros, ó Deus. Que possamos semear a bendita palavra de Deus, sem importar quem vai receber ou como ele vai reagir. Isso depende do Senhor. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Na próxima mensagem, nós vamos falar sobre a beira do caminho. Estas são as parábolas do reino, a parábola do semeador. Que Deus abençoe você.